Curtains sway gently by the window, and you're sleeping. Quando a gente é adolescente ou criança, adulto, enfim, muito se fala sobre como que a gente tem que escolher nossos objetivos, o que a gente tem que fazer, que a gente tem que ser muito decidido. E muitas das vezes a gente nem sabe como é que fazer isso. Então acaba que a gente fica bem perdido nesse sentido e isso gera uma pressão muito grande. Normalmente a gente não sabe o que escolher porque no mundo tem muita opção, tem muita coisa boa, tem muita coisa que a gente gosta, que a gente ama fazer. E cara, é muito difícil alguém chegar para você, principalmente nessa idade que a gente está descobrindo as coisas, tá tudo é muito novo ainda, e a pessoa simplesmente chegar e perguntar o que a gente quer fazer definitivamente da vida, faculdade, enfim. Então acaba que vira uma pergunta bem difícil e que gera pressão, porque assim que você se forma no ensino médio, o correto a se fazer, o comum, é você começar numa faculdade, é você fazer um curso, algo que vai te dar uma profissão ali, teoricamente, para o resto da vida. E bom, como vocês podem imaginar e provavelmente já passaram por isso, é uma coisa que deixa a gente meio perdido, sabe? Meio desesperado. Porque se você começa uma faculdade, passa 5 anos naquilo. Imagina se daqui 2 ou 3 anos você começa a odiar aquilo e não sabe mais o que fazer. Então eu acho que isso é uma pressão muito grande que tem e que, querendo ou não, tem que ter, né? A gente precisa escolher um caminho, mas o jeito que a gente tenta escolher isso é muito errado na minha visão. A gente tenta escolher a dedo o que a gente quer, mas a gente mal sabe o que tem na vida. A gente, na cidade, a gente viveu pouco, tem muita coisa para descobrir. Então, pensando nisso, passei por isso, tive essa fase e comecei a pensar de uma forma diferente. Eu comecei a pensar no inverso disso, o que eu não gosto, o que eu não gostaria e o que eu não quero trabalhar nunca na minha vida. Porque você sabendo que você não quer, você já evita grande parte dos problemas que você pode ter posteriormente. De começar uma coisa que você vai parar no meio do caminho, de começar um relacionamento que você vai odiar daqui a um tempo. Então, foi basicamente nesse pensamento que eu consegui transformar essa parte da minha vida numa coisa mais leve. E bom, nesse vídeo aqui eu vou tentar te ajudar com isso também, porque é uma coisa teoricamente simples. Eu vou te passar mais ou menos um passo a passo do que eu fiz e você vê se faz sentido, se dá para implementar na sua realidade, porque é algo que vale a pena, cara. É uma outra visão de uma coisa que já é imposta na gente desde que a gente tem, né, 18, 17, até os 25 anos aí. Bom, e é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, sobre como que a gente pode escolher melhor, porque eu também estava passando nesse problema de não saber o que eu queria. Eu não fazia nem ideia do que eu gostava direito e do que eu ia escolher definitivamente para mim. Ainda não sei exatamente, mas o que eu fiz aqui pode te ajudar e pode fazer com que você consiga realmente ter uma noção melhor, porque é muito difícil. Bom, eu me chamo Samuel, eu tenho 21 anos e eu vou documentar um pouco do que eu penso, vou trocar uma ideia aqui com vocês sobre coisas simples da vida. Eu acho que muita das coisas a gente dificulta muito
E eu acredito que para a gente ter uma vida boa, uma vida de qualidade, a gente tem que simplificar ao máximo essas coisas, principalmente as cotidianas, as coisas que a gente enfrenta todo santo dia, pensamentos que a gente tem todo dia. E, bom, como eu disse no vídeo de hoje, essa é uma das coisas. Essa questão da gente ter que escolher o que a gente quer, essa questão da gente precisar falar que está fazendo alguma coisa para o nosso futuro, enfim. Como eu disse, eu vou passar aqui para vocês um pouco do que eu fiz para conseguir decidir, né, teoricamente, o que eu quero fazer, o que eu não quero. E eu vou passar para vocês aqui agora. Bom, gente, esse conceito de você saber o que você não quer para você, fazer o caminho inverso de uma escolha, ele vai te ajudar muito, como eu já disse. Mas aqui estão a forma que eu uso para conseguir me organizar nessa questão. Cara, eu pego numa folha de papel. Você pega aí uma folha de papel, um caderno, qualquer coisa, e você separa ele em 3 partes. Uma de relacionamento, outra de trabalho e outra de moradia. Casa, lugar que você quer morar e etc. Nesse primeiro tópico, que é o de relacionamento, você vai escrever como que você imagina um relacionamento, você vai pensar, né, como você imagina um relacionamento, e a partir disso você vai escrever o que você não quer disso. O que você não imagina que você não quer num parceiro, por exemplo. Voltando aqui ao segundo tópico que eu tava falando, que seria o do trabalho. Cara, quando a gente pensa em trabalho, normalmente que colocam pra gente que vai ser uma coisa pra nossa vida inteira, que a gente vai seguir aquilo pro resto da vida, e normalmente não é assim, né? São degraus. A gente às vezes tem que trabalhar numa coisa que a gente não gosta por um tempo para poder evoluir para um que a gente queira, enfim. Então nessa parte do trabalho você vai fazer o quê? A mesma coisa que você fez no de relacionamento e no da moradia também, cara. Se você é uma pessoa que gosta de viver em um lugar tranquilo, você não vai morar em São Paulo, no meio lá de São Paulo. Mas. Pode falar. Bom, recapitulando aqui, porque eu acabei perdendo o fio da meada. Acabei de conhecer um cara muito legal, que quer fazer psicologia também, inclusive, mas enfim. Que faz psicologia, né? Um psicólogo, mas enfim. Você escreve aí, separa essa em 3 tópicos, e cada tópico desse você escreve o que você não quer fazer. O que te deixa mal, o que te incomoda, para onde você não quer ir, o que você não quer da vida. Que isso não vai te dar exatamente o caminho. Não vai fazer magicamente você descobrir o que você quer, né? Mas o que você quer você já deve ter uma noçãozinha, então isso é mais uma forma de te ajudar nisso, tá? Bom, para hoje o que eu tenho para falar é isso. E bom, se eu for realmente continuar com o meu canal, o que eu quero fazer são vídeos assim mais tranquilos em tom de conversa, para te ajudar com coisas que normalmente perturbam a nossa mente, a gente que é jovem, e que podem ter uma solução prática ou mais rápida. Bom, meu nome é Samuel e pode ser que eu te veja daqui a um tempo. Valeu! To hear